No século XIX, era comum algumas famílias criarem pequenas vilas próximos às grandes fazendas de café onde trabalhavam. Próximo a uma delas, morava uma família de ex-escravos que haviam conseguido a sua liberdade há alguns anos. O pai trabalhava na roça colhendo café, e a mãe cuidava da casa e de seus 2 filhos. Porém, ambos eram muito distintos. Enquanto um era gentil e ajudava a mãe no trabalho doméstico, o outro era preguiçoso e mal educado. Em uma certa manhã, chegou um boato de que algumas crianças estavam desaparecendo na região, e que a culpada por isso seria uma velha que morava no meio do mato. Ninguém sabia muito sobre ela. Algumas crianças haviam visto que ela rondava o vilarejo assim que começava a anoitecer. Ela havia dito que se chamava Cuca e que gostava de ir até as janelas para ver as crianças dormindo. Então, foram reunidos alguns homens para procurar a tal velha no meio da mata. Porém, sem nenhum sucesso. Não havia qualquer sinal de alguém morando por ali. Assim que anoiteceu, todos se foram para suas casas. Naquela época, era comum as famílias pobres dormirem todas juntas no mesmo cômodo. E assim foi feito. Porém, o filho malcriado não tinha sono, já que passava boa parte do dia dormindo. Então, ele resolveu pregar uma peça em sua família. Saiu na ponta dos pés e colocou um lençol sobre sua cabeça. Mas parou ao ouvir um barulho vindo de fora. Ele retirou o lençol do rosto e congelou ao ver o que estava lhe observando. Uma velha de aparência decrépita, cabelos pretos e dentes amarelados lhe observava. "Está sem sono?" ela lhe perguntou. Mas antes que ele pudesse responder, a velha deu um bote e lhe puxou pelas pernas. Ela abriu uma enorme boca e começou a engolir o moleque vivo. Os gritos do garoto acordaram seus pais. O homem correu para buscar seu machado, mas a Cuca pulou a janela e começou a correr enquanto ia mastigando os ossos do moleque. Ela entrou no meio da mata, mas o pai do menino estava em seu encalço. Ele quase a alcançava quando chegaram perto de um pequeno rio. A velha então pulou na água e não saiu mais. O homem esperou por horas e por horas, mas nada. A única coisa que ele viu sair na outra margem do rio foi um jacaré, que o olhou por alguns instantes e depois se perdeu no meio do mato. Desde então, muitas pessoas afirmam que aquele jacaré, na verdade, era Cuca. E desde esse dia, as mães daquele pequeno vilarejo começaram a suplicar a seus filhos que não querem dormir: "Dorme, neném, senão a Cuca vem pegar." Pai foi na roça, mamãe foi trabalhar. Neném, que a Cuca vem pegar.